Professor, quais direitos podem ser limitados no estado de sítio quando o conflito é interno? Então, meus caros, se eu tenho um estado de sítio, no caso interno, entenda, ineficácia do estado de defesa ou comoção grave de repercussão nacional, estado de sítio no caso interno. As situações que são listadas, previstas na Constituição, são aquelas que podem ser implementadas aqui. As restrições de direitos estarão previstos lá na Constituição, especificamente no artigo 139. Quer ver? Vamos lá checar o artigo 139 da Constituição. O que diz para nós? O artigo 139 diz assim, estado de sítio. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1º, entenda aquele caso interno, ineficácia do estado de defesa, poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Quais medidas podem ser tomadas? Quais situações podem ser previstas? Diz assim, 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Então, presta atenção. Meus amigos, certa região, o indivíduo vai ter que ficar ali? Isso. É uma espécie de cerceamento de ir e vir em certa região. Somente poderão circular nos bairros ABC, nos estados ABC. Isso. Então, posso limitar? Sim, para a segurança do nacional, da própria pessoa que esteja aqui no nosso país. Isso no inciso 1º, presta atenção. Inciso 2º. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Então, meu caro, quem for preso cometendo um crime contra o nosso Estado vai ser segregado, vai ficar preso em local distinto dos presos comuns. Então, essa é uma limitação, óbvio, não vou misturar, porque eles são presos políticos que estavam querendo derrubar o governo constituído. Então, vão ficar separados, mas vão ter sua prisão decretada, ok? Depois, 3. Restrições relativas à inviolabilidade, à correspondência, ao sigilo das comunicações e à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Está sendo limitada as comunicações, correspondência. Quer dizer que podem ser abertas as cartas? Sim. Pode haver limitação às informações que são veiculadas? Sim, meu chapa. Professor, quer dizer que no estado de sítio eu vou restringir as informações para não explodir ainda mais o movimento contrário ao governo? Perfeitamente. Só isso? Não, tem mais. Diz lá. 4. Suspensão da liberdade de reunião. Opa! Meus amigos, já tínhamos visto isso antes. Lá no estado de defesa já tinha restrição ao direito de reunião. Quer dizer que posso limitar o direito de reunião? Sim, para evitar que os insurgentes mantenham contato e incendeiem ainda mais essa rebelião que está acontecendo no nosso país, ok? Posso limitar correspondência, comunicações telegráficas, telefônicas e também o direito de reunião, igualzinho ao que acontecia com relação lá ao estado de defesa. Continua. Depois, vem lá. Busca e apreensão em domicílio. Meus caros, é possível realizar a busca e apreensão em domicílio? Sim. Na vigência do estado de sítio? Sim. Por quê? Eu vou perseguir os indivíduos que querem desestabilizar o nosso país. Busca e apreensão em domicílio. Daí continua. Intervenção nas empresas e serviços públicos? Sim, pode ser realizada intervenção na Eletropaulo, na Sabesp, nas várias empresas de telefonia, de saneamento básico, para manter a ordem constitucional, para limitar benefícios dados ao inimigo que pode ser interno ou até externo. Aí continua, requisição de bens. Pode haver a requisição de bens que estão objeto de atuação na defesa do nosso Estado. Requisitar bens. O Estado pode fazer isso. Então perceba que eu estou lendo o artigo 139. Restrições aos direitos previstos naquela situação do estado de sítio por comoção grave de repercussão nacional. É o caso interno. Perceba que em caso de guerra, estado de sítio por conta de guerra, não há estabelecimento de restrições expressas. Quer dizer que pode isso e muito mais? Sim, e como vimos, inclusive a pena de morte é possível. Mas lembre-se, em caso de guerra declarada, não na situação interna, em caso de guerra declarada. Então, para a gente fechar, ficou assim, presta atenção. Meus amigos, com relação ao estado de defesa, podem ser limitados no estado de defesa. Direito de reunião, sigilo de correspondência e comunicações telegráficas e telefônicas. Reunião, sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas? Isso. E o sigilo de correspondência? Perfeitamente.
E no estado de sítio? Presta atenção. Naquele caso interno, ineficácia do estado de defesa, esses mesmos direitos e outros mais, como acabamos de ver. Importante, leia o artigo 139, que é o estado de sítio naquele caso interno. Por quê? Em caso de guerra, pode inclusive a pena de morte, como tínhamos visto. Vamos ver a próxima pergunta? Professor, é possível censura no Brasil? Meus caros, a censura no Brasil é possível? Sim. Presta atenção. Quando se fala em censura, você vai limitar o acesso às informações que são veiculadas. Censura pode ser uma censura prévia, você vai submeter o texto a um censor que poderá autorizar ou não a divulgação desse texto. Censura prévia. Pode haver também a censura concomitante. Ao mesmo tempo que está sendo divulgado o programa, as informações, o censor vai lá, vamos parar, parou, porque vocês infringiram termos da nossa Constituição. Entenda, censura concomitante. Poderá também haver a censura posterior. O filme, o programa já foi divulgado e não poderá ser repetido. Então, meus caros, está bem claro que a censura é um filtro, uma restrição à liberdade de informações. E isso, presta atenção, você percebe claramente em países como Cuba, como China, que cerceiam as informações das pessoas. Recentemente você tem visto aí, você acompanhou o caso daquela blogueira cubana que teve lá impedidas suas divulgações, suas manifestações contrárias ao regime castrista. Agora, lá é o regime ditatorial, como também é na China. Então lá a censura é algo corriqueiro, algo normal. Agora, em nosso país, nós vivemos uma plena democracia, respeito à Constituição e às leis. Mas censura seria possível? Sim, censura seria possível nesse caso de estado de sítio. Então, nesse caso de estado de sítio, pode haver censura. Por quê? Eu quero minimizar, limitar as informações entre os insurgentes, entre aquelas pessoas que não querem mais ficar no Estado Democrático de Direito como o nosso. Importante, onde está na Constituição? Nós vamos ver, e está lá no artigo 139. No artigo 139 está dito, no inciso 3º, presta atenção, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, e importante, aqui vem a censura, ó, e a prestação de informações e a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, entenda, posso censurar os meios de comunicação, radiodifusão e televisão, imprensa escrita, televisionada ou através de rádio. Importante para nós, meu caro, isso, a censura, só é admitida no estado de sítio. Intervenção federal? Não. Estado de defesa? Não. Só no estado de sítio. Então, muito nos admira que algumas vezes, alguns governos queiram limitar as informações, censurar. Não pode, porque censura só em caso de estado de sítio. Ok? Agora, presta atenção de tudo o que foi dito. Meus amigos, é muito importante. Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio são situações anormais, que eu só vou utilizar para restabelecer a ordem constitucional. Importante, os três institutos, presta atenção, a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, mais uma vez, só devem ser utilizados para restabelecer a ordem constitucional. Foi dito para os senhores, tanto a intervenção federal, o estado de defesa quanto o estado de sítio, são três situações que, se ocorrerem, não autorizam a mudança da Constituição. Importante, intervenção federal, estado de defesa e sítio, se ocorrerem, não pode ser modificada a Constituição. E não se esqueça que as três situações são criadas por decreto do Presidente da República. No nosso programa de hoje, nós tratamos especificamente tanto do estado de defesa quanto do estado de sítio. Agora, tem distinções bem claras? Obviamente que tem, presta atenção. No estado de defesa, existe uma situação clara de envolvimento interno, né? Comoção, não é comoção não, é aquela questão interna. Estado de defesa é algo interno, amigo. Ah, professor, quer dizer que ameaça a ordem pública, a paz social? Isso. Grave e iminente instabilidade no nosso país institucional? Sim. E também pode ocorrer, junto com isso, calamidades de grandes proporções da natureza, grandes proporções, algo anormal, que vai autorizar